Olá, minha gente, está no ar o Bate-Papo das 6 desta sexta-feira, 13 de junho, né? Começando o nosso programa, sempre às quintas e sextas. Trazemos aqui um tema novo para a gente bater um papo, conversar um pouquinho. Te agradeço, né? Você que nos acompanha sempre pelo canal 16.1, Linhares, São Mateus, Colatina, Grande Vitória e o pessoal do sul do estado através do nosso sinal de Cachoeiro. Quero mandar um abraço também à turma de Aracruz e região que nos assiste, Ibiraçu, João Neiva, toda aquela região que nos acompanha pelo canal 16.1. O WhatsApp é o 99808-3421. Antes de cumprimentar os nossos convidados da noite, aquela espiadinha lá fora para ver como é que tá o movimento. Nesse comecinho de noite de sexta-feira, tá muito frio, né? Uma frente fria que chegou aqui no estado do Espírito Santo. E assim, à noite realmente a temperatura cai bastante. Temos imagens aí já de fora? Isso. Movimento bem intenso, né? Os nossos convidados, inclusive, tiveram dificuldade para chegar aqui por conta do trânsito, o volume de veículos nesse horário é normal, né? Sobretudo aqui na parte mais norte da cidade, no sentido São Mateus e no sentido inverso também, né? O pessoal querendo chegar com pressa às suas residências aqui dos bairros da região norte. Temos a imagem lá da ponte Joaquim Calmon, se tiver pode colocar no ar também para a gente ver como é que está o movimento. Costuma ser bem tranquilo, bem sossegadinho nesse começo de noite de sexta-feira. É isso aí. Voltamos aqui conversando hoje, falar um pouquinho sobre segurança pública, integração das forças policiais e segurança no município de Linhares e na região norte, né, estado do Espírito Santo. Aqui do meu lado, o secretário de Segurança Pública de Linhares, Eduardo Costa Negro. Tudo bem, Costa Negro? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fabrício Lucindo. É um prazer chegar aqui mais uma vez na TV Sim, a primeira vez agora na condição de secretário. Exatamente. Para debater esse assunto que é desafiador na nossa sociedade, que é segurança pública, oferecer segurança pública para a sociedade como um todo. Doutor Lucindo acaba de chegar do Paraná, de um treinamento, escapou do frio, mas pegou um friozinho aqui, né? Não, no Paraná estava muito frio também. O frio do sul lá. Cheguei a pegar uma temperatura de 2 graus lá em Curitiba. Nossa, mãe. Mas é aqui, nós estamos aqui na guerra, né, para poder dar uma segurança melhor para o linharense, para o soretamense, para o ribanense. E estamos aí trabalhando junto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, para poder trazer um pouco mais de segurança para a população. Bacana. Doutor Lucindo, aproveitar, falar um pouquinho desse treinamento do senhor. Vamos botar as fotos aí, as imagens. Esse treinamento que foi realizado lá em Curitiba, né? Foram 12 dias, né, esse curso que o senhor participou e representou a Polícia Civil do Estado, não é isso? Exatamente. Foram 12 dias de curso. Um curso muito bom, muito gratificante, instruções muito importantes que eu vou acabar passando para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo também, porque a gente tem um aprendizado muito efetivo, né, sobre essa condição de polícia comunitária, como é divulgado aí pelas imagens. Eu estou vendo ali a turma de Minas Gerais, né? Ali tem Polícia Civil, Militar, tá misturado ali. Né? Policiais militares do Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, civis e militares, né? Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 7 estados. E o curso eu vi que abrange uma série de questões ligadas à segurança pública, né? Exatamente. A gente... É para quebrar os paradigmas que a gente tem desde que entrou na polícia, né? Porque a gente entra na polícia achando que resolve o problema somente prendendo bandidos. Na verdade, a gente tem que ser um pivô de modificação social também. Que bacana essa integração. O senhor e tem outra pessoa. O meu amigo Calixto está ali, o oficial da PM, que também participou junto comigo lá. A dupla de capixabas lá, representando nosso estado. Que bacana, né? Isso aí. Eu vi que foi voltado também, principalmente para os estados da região sul, né? Mas ali vimos Minas Gerais e Espírito Santo participando desse encontro. Que bacana. Polícia comunitária, né? Direitos humanos e tantas outras temáticas nesse curso. E agora o senhor tem a responsabilidade de passar essa instrução aos colegas, né? Exatamente. Ali parece que só tem mineiro porque os uniformes da Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar do Paraná, de Minas e do Rio Grande do Sul se parecem um pouco, são tudo marrom, entendeu? Bem parecido, né? Aí, por conta disso que parece que só tem mineiro ali. Tá jóia. Costa Negro, eu acho que essa integração, né, essa atualização, na verdade, da instrução policial, como disse o doutor Lucindo, o tempo vai passando, precisa estar sempre atualizado. Acho que é importante esse encontro, né? Sem dúvida, a capacitação é uma dos pilares para a gente fazer uma segurança pública forte. Os profissionais de segurança eles sofrem pressão da sociedade, das suas respectivas chefias para entregar cada vez mais.
e, nesse sentido, capacitar essas pessoas para ter o devido equilíbrio. E, assim como o Fabrício colocou, deixar muito claro que, muitas vezes, a gente entende que a segurança ela tem um fim em si mesmo. Pelo contrário, os problemas que desagam na segurança são oriundos, muitas vezes, dos desarranjos sociais. E ter policiais que conhecem o meio social em que eles estão inseridos, que dialogam com a comunidade, que entendem essas demandas, facilita muito na solução dos problemas, no encaminhamento dessas pessoas. Esses índices muitas vezes, de crimes patrimoniais ou de crimes, inclusive, contra as pessoas que são praticados nesses lugares onde o Estado não se faz presente, com políticas públicas de educação, de saneamento, de limpeza, posturais, são muito piores do que aqueles onde o Estado se faz presente, entregando outras políticas públicas. E é nesse sentido que os profissionais de segurança precisam estar inseridos nesse contexto de comunidade. Agora, doutor Lucindo, a gente precisa, acho que, quebrar essa problemática no Brasil de que, assim, onde o Estado não dá jeito, é a polícia que tem que ir para resolver, né? Isso é um drama, né? Porque as pessoas entendem que segurança pública é um problema de polícia. E, na verdade, não. A gente só trata daquilo que a sociedade perdeu durante o processo de educação familiar e educação escolar. A partir daí, as pessoas acabam se desvirtuando e aí sobra para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para a Guarda resolver o problema, para ser justo também, porque cumpre a ressocialização e às vezes a ressocialização de quem nunca foi socializado, né? Exatamente, né? Ou seja, o Estado vai ter que impor a força para que a pessoa aprenda, né, o mínimo de cidadania para poder voltar ao seio da sociedade. Costa Negra, agora à frente da Guarda Municipal, né, Policial Rodoviário Federal de carreira, 20 anos, né, de PRF, e agora com toda a sua experiência à frente da Secretaria de Segurança, que tem a Guarda Municipal atuando e feito um bom trabalho aqui na cidade, né? A gente procurou, de alguma forma, maximizar o que a Guarda Civil Municipal e os agentes de trânsito podem entregar para a sociedade de Linhares. E a gente precisa transmitir, em especial nos equipamentos públicos, quadras, praças, locais de caminhada, a Guarda Civil, os agentes, eles precisam estar presentes, muitas vezes girando durante o território nos lugares críticos para transmitir à sociedade esse pertencimento, a presença física, transmitindo assim uma condição de segurança que os encoraje a utilizar esses equipamentos. Evidentemente, a Guarda Civil também atua, e é nesse sentido que a gente trabalha integrado, né, Fabrício? Colaborando com a Polícia Judiciária no que tange às suas atribuições normais de apurar infrações penais, a Polícia Militar, que também faz um belíssimo trabalho aqui na região. E é nesse sentido que a gente dialoga semanalmente, né, trocando informações, colaborando efetivamente para fazer da nossa região uma região mais tranquila para a sociedade como um todo. Que bacana. A Guarda Municipal que, ao longo dos anos, vem sendo capacitada e recebendo novos equipamentos. Como é que está nesse momento a aquisição de novos equipamentos para a GCM de Linhares? Então, as guardas municipais ou forças de segurança municipais são utilizadas mundo afora como ferramentas efetivas de transmissão de segurança para a sociedade, né? Países desenvolvidos como a Espanha, os Estados Unidos, as polícias municipais ou guardas municipais, a depender aí do país, desempenham esse papel de ser realmente um elemento de tranquilizador da sociedade. Nós entendemos que esse é um caminho, que é um caminho interessante para a sociedade de Linhares, inclusive investindo em prevenção, e a prevenção também passa por essa questão do policiamento comunitário, né, se fazer presente nesses equipamentos públicos, e para tanto nós estamos adquirindo mais armas de fogo, mais instrumentos também e de menor potencial ofensivo, né, pistolas, letais, né? Pistolas de choque, dispositivos, né, de condução de energia, né, que é o nome técnico, né, aspersores de gás de pimenta, uniformes e outros equipamentos que são importantes para que a gente possa, num segundo momento, para podermos, no segundo momento, ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Bacana. Doutor Lucinho, da Guarda Municipal de Linhares. Linhares é uma cidade grande, gente, muito em breve com 200 mil habitantes, né? Acho que a Guarda dá um suporte muito grande, né, ao serviço de segurança aí da cidade. Com certeza. A Guarda Municipal de Linhares é primordial para a segurança pública, né? Porque, falando pela Polícia Civil, a Guarda é o braço direito e esquerdo da Polícia Civil na elucidação de crimes
que acontecem, por exemplo, no comércio em geral, furtos e roubos, e ajuda na prisão também de vários criminosos que estão sendo procurados pela polícia. Que bacana. Gente, e o STF, né, tem discutido e já bateu o martelo de que as guardas elas exercem de fato um papel de polícia, né, um trabalho de polícia nos municípios, né, Costa Negra. Inclusive tem uma PEC que está tramitando lá no Congresso para incluir as guardas municipais no rol dos órgãos de segurança. Você acha que essa pauta avança? Como é que está a expectativa? Existe um anseio da sociedade para, de alguma forma, empoderar cada vez mais essas forças de segurança municipal, e é por isso que eu falo forças de segurança municipal. O nome em si não vai fazer com que a instituição melhore ou piore na prestação de serviço, mas, sem dúvida, assim, no Brasil, onde as pessoas se preocupam muito com o rótulo, dizer e trocar de guarda municipal para polícia municipal vai ter um significado importante, inclusive para os agentes da polícia municipal ou da guarda municipal. Já existe uma disposição na Constituição, né, que trata dessa questão do mas ainda meio que de maneira genérica. Isso, assim. As decisões do Supremo Tribunal Federal caminham nesse sentido de empoderar cada vez mais esses agentes, né, e assim já é ponto pacífico que eles podem efetivamente promover esse policiamento comunitário, prender pessoas em situação flagrancial, cumprir mandados judiciais de prisão e, nesse sentido, colaborar com a segurança e transmitir segurança para os munícipes. E ter o Congresso Nacional discutindo essa matéria, nesse momento, é algo importante. Isso não deixa de ter um significado de que a sociedade clama realmente por esse valor da segurança, mas a gente não pode esquecer da gênese do problema, como já foi colocado aqui. Exatamente. Que é a questão social, que é a questão da presença do Estado na formação dos cidadãos aqui no Brasil. Tá certo, é isso aí. Doutor Lucindo, dias atrás, a polícia aqui em Linhares, a gente já fala de um outro problema social grave, né? No mundo inteiro, no Brasil e aqui na cidade de Linhares não é diferente, incinerou quase 600 quilos de entorpecentes, né? Esse material apreendido em operações e ações das polícias no ano passado inteiro, né? Aliás, no período de um ano. Isso mostra, né, o grande problema que é a questão do tráfico de drogas na região, né? É verdade. A grande maioria dos nossos presos são pessoas envolvidas com tráfico de entorpecentes. Os crimes, as pessoas que são encaminhadas para o presídio, de regra, algum envolvimento com tráfico de entorpecente eles têm. Nós agora finalizamos uma operação no pequeno município de Rio Bananal, de gente muito trabalhadora. Pai, quanta gente foi presa, né? Pois conseguimos indiciar 49 criminosos, já prendemos 20 essa semana, já tínhamos prendido 17 anteriormente, e a gente está tentando dar uma limpa na cidade de Rio Bananal. Mas temos um problema, não é, Cláudio? Não adianta a gente ficar prendendo traficantes se a sociedade insiste em usar drogas, né? Complicado. Se o sujeito continuar usando droga, mais traficantes vão aparecer para poder traficar drogas e sustentar o vício da sociedade. Se tem quem compra, né? Infelizmente, Exatamente. Alguém vai se interessar em vender. Então E aí... nós estamos enchendo os presídios de presos, mas a gente não consegue reduzir a criminalidade no tocante ao tráfico de entorpecentes. Aliás, a população carcerária capixaba é uma das maiores em termos percentuais, né? Em relação à população, é muito grande, né? São mais de 23 mil presos no estado hoje, né? Exatamente. Isso é um reflexo desse problema sério. Falar sobre drogas ainda, Costa Negra, em Linhares, a gente tem um sério problema social que traz assim, um certo temor por parte da população. É o que já intitulam de Cracolândia linharense, que é aquela aglomeração de pessoas ali que usam drogas, né, em alguns pontos aqui da cidade. Isso traz um desafio também para a guarda? Sem dúvida. Essa questão das pessoas que escolhem a rua como um momento e como local temporário aí de moradia é um problema mundial, e a gente tem enfrentado isso não sozinho, até porque essa questão não é, como pode parecer, uma questão unicamente de segurança, pelo contrário. A etiologia que leva essas pessoas a escolher a rua, ela é variada, ela pode ter uma razão psicológica, pode ter uma razão de desarranjo familiar, pode ter a ver realmente com o vício de substâncias entorpecentes ou do álcool. Essas pessoas escolhem esses lugares justamente porque nesses lugares já há, infelizmente, um comércio de drogas,
E eles escolhem justamente por essa questão logística e a gente tem feito um trabalho junto com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Saúde, no sentido de oferecer ajuda para essas pessoas, oferecer alternativas, oferecer tratamento para tentar virar essa chave. É um trabalho que assim, tem que ser feito a várias mãos, né, gente? E de fato a guarda, a polícia está ali para dar o suporte. Agora não vai resolver o problema, né, delegado Lucindo? É difícil. Essa situação, ela é uma situação que está abalando o mundo inteiro. O número de pessoas em situação de rua no mundo está crescendo cada dia mais. Eu estive em Curitiba agora fazendo um curso e percebi que lá não é diferente daqui. A grande problemática, e todos os colegas dos 7 estados informaram que quase todas as cidades estão tendo esse problema de administrar as pessoas em situação de rua que estão tomando conta do país. Eu imagino que a grande maioria dessas pessoas, de fato, algumas têm um problema da dependência química, tem algum problema, como disse o Eduardo Costa Negro, né, um problema familiar, mas obviamente que criminosos se aproveitam disso, né, para poder lucrar e para se infiltrar no meio dessa população, né, gente? É um problema social gravíssimo. E nós fomos às ruas ouvir um morador linharense sobre a perspectiva dele sobre a segurança pública, né, como ele se sente, morador de Linhares. Vamos conferir a fala dos linharenses sobre a segurança pública. Ah, nada. Tem medo até de sair de casa. Por que a senhora tem esse medo de sair aqui? Tem, porque é assalto toda hora, é uma violência danada. A senhora acha que esse tipo de violência acontece porque falta polícia ou então porque o lugar tem muito criminoso? Porque tem muito criminoso mesmo. Tem muito bandido mesmo aqui nesse lugar. Se a senhora estivesse de frente agora com o prefeito ou com o secretário, o que você pediria em relação à segurança em Linhares? Pedia segurança, mais policial na rua, porque a gente tem medo mesmo de sair de casa. Obviamente que a população tem medo, né, gente? E, assim, eu imagino que é aquilo que a gente já vinha falando, né, Costa Negro? É um problema que desemboca lá na segurança pública, mas, obviamente, as causas são as mais diversas possíveis, né? Sem dúvida, Cláudio. E, assim, o recado que a gente tem que transmitir para a sociedade é que as instituições policiais, a Secretaria de Segurança, elas trabalham com uma metodologia que envolve estatística. E é importante, quando a sociedade reclama e clama por segurança, que ela faça, infelizmente, também o seu papel de registrar perante as autoridades o que está acontecendo para a gente poder apurar da melhor forma possível. Muitas vezes, quando acontece um crime patrimonial sem violência, um furto, que é um dos mais comuns, as pessoas deixam para lá, Cláudio. E elas não registram isso. A gente não consegue mapear e, inclusive, dialogar com os atores que atuam na segurança, né, da União até o município. O que pode ser feito. O que pode ser feito. Então, esse discurso generalizado de que falta segurança, ele precisa ser evoluído para um discurso mais concreto. Precisamos de mais segurança em qual ponto, em qual horário, por conta de qual crime. Exato, doutor Lucindo, eu acho que só com muito diálogo, né? Inclusive em Linhares, gente, para quem é de outras cidades aí, a gente tem um conselho, que é o CONSEL, Conselho Municipal, que uma vez por mês se reúne com as forças de segurança justamente para debater isso. Agora a gente precisa avançar nesse diálogo, né? É verdade. E agora um ponto que precisa ser pontuado aqui, uma situação que precisa ser pontuada, é que as estatísticas de crimes patrimoniais caíram vertiginosamente nos últimos tempos. Então, assim, eu fico até preocupado como que a população não sente tanta insegurança se o número de furtos e roubos tem caído. Mas será que o pessoal não está deixando de fazer a denúncia, de fazer a ocorrência? Talvez seja isso, não? Bom, mas a medida é a ocorrência que o sujeito faz. É o que baliza o trabalho policial, né? Os investimentos. Se deixaram de fazer ocorrência nos anos anteriores, a gente também não sabe. Mas que o número de furtos e roubos caiu muito nos últimos tempos, caiu, o número de homicídios também caiu. Então o Estado está experimentando aí, por exemplo, nos últimos 15 anos, a redução de 60% dos homicídios. Então, assim, as estatísticas estão caindo. E as pessoas precisam também não ir na onda do estar sempre com medo. Porque se você perguntar à pessoa, você se sente inseguro? Sim, por quê? Você já foi roubada? Você já foi furtada? Você conhece alguém que foi roubado ou furtado? Ou é porque ouviu dizer... Ou porque ouviu dizer na televisão que a situação está violenta. Então é difícil. Cláudio, complementando o que o Fabrício falou, é verdade
os números, inclusive, a gente avaliou um comparativo 2024 para 2025, e a grande maioria dos crimes patrimoniais teve um decréscimo aqui no município de Linhares. E a gente, inclusive, associa esse resultado a esse trabalho de abordar essas pessoas em situação de rua, que muitas vezes eram responsáveis por delitos naturalmente patrimoniais e subtração de derivados de metais, cobre, etc. Isso tal, traz uma sensação de fato de insegurança. no perímetro urbano aqui, notadamente no centro de Linhares. Um dos poucos crimes que existiu uma evolução, e uma evolução que é perigosa, mas tem a ver com o comportamento da própria vítima, são os crimes virtuais e os estelionatos. Que é um onde problema a gente mundial. tem um problema muito sério em que muitas vezes a vítima gananciosa tenta, enfim, cai no conto do bilhete premiado porque efetivamente tem ganância e, assim, esse tipo de crime ele é bilateral. Tem uma torpeza do autor e da vítima e a gente tem muita dificuldade para evitar esse tipo de crime. É importante, inclusive, dizer com a sua audiência qualificada que não existe almoço grátis, não existe conto da carochinha, bilhete premiado e nem nada do tipo. Não acreditem em comunicações que não venham de canais oficiais, mensagens duvidosas, ligações de telefone com relação a bancos. Desconfiem desses tipos de atitudes, porque provavelmente elas são... Carro e motocicleta barata. Eu acho que aí também a população, o morador também precisa fazer a sua parte, né? Como diz o doutor Lucindo, uma oferta muito diferente, né? Muito discrepante daquilo que é o normal, você já tem que desconfiar, né? Com certeza. Estou vendendo um carro aqui, mas está pela metade do preço. Ora, tem alguma coisa errada, né? Gente, bate-papo de hoje falando sobre segurança pública, especialmente aqui na região de Linhares, Rio Bananal e Soretama. O doutor Lucindo falava aqui de uma grande operação realizada em Rio Bananal para o combate ao tráfico de drogas. Agora, o que chama a atenção e que nos deixa assim, muito preocupados é a quantidade de pessoas jovens, meninos de 18, 19, 20, 25 anos, indo para a prisão para pegar aí uma pena aí de pelo menos uns 10 anos, 15 anos, né? Tráfico de drogas, a gente sabe que tem uma pena severa. Então isso preocupa. Jovens em plena força produtiva, né, começando agora a trabalhar, ou poderia estar começando agora a trabalhar, infelizmente já se metendo na criminalidade. A gente vai para um rápido intervalo, quero deixar aqui um abraço para Laudiceia Guimarães, está nos acompanhando aí. Obrigado, Laudiceia. E manda aquele abraço aqui aos componentes da mesa. Voltamos em instantes depois do intervalo. De volta com o segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, agradecendo a sua audiência, né? Você nos acompanhando pelo canal 16.1, também pelo nosso canal no YouTube, TV Foz Linhares, para toda a região. Antes de voltar aqui com os nossos convidados, a gente vai às ruas mais uma vez ouvir os nossos moradores de Linhares e região. Tem uma comerciante que fala um pouquinho sobre essa questão da segurança pública. Então, é uma questão muito complexa, né? Nós, comerciantes, a gente, né, desejaria, né, que tivesse mais policiais, né, da Guarda Municipal ou até a Polícia Militar, né, que desse mais apoio para nós. Mas a gente sabe que a questão é muito mais complicada, porque não adianta também a gente não pegar na questão dos usuários de droga, né, como é que a gente vai acolher essas pessoas, né? Enfim. Você citou a questão dos moradores em situações de rua, por exemplo, também, que seria a raiz do problema, você disse até. Sim. O que até o rapaz que furtou aqui, a gente, né, fazendo uma leitura dele, deu para perceber que é um morador de rua, né, que é um usuário de droga. Então, a questão da segurança, tudo bem, mas o policial vai lá, pega esse rapaz e leva para a delegacia. O que vai ser feito lá? Se ele, né, se tiver ficha ou não passagem pela polícia, vai ficar alguns dias, mas ele vai ser liberado. Então, a questão aí por trás, essa questão social, do acolhimento, de ver o que pode ser feito, procurar a família, fazer um tratamento para ele poder, né, se tornar uma pessoa, né, sem vícios, que tenha trabalho, que tenha moradia. Eu acho que essa questão aí que deveria ser trabalhada pela prefeitura, né? Em conjunto, né? Assistência social, a questão da saúde e a questão da segurança.
Isso aí, bem elaborada a resposta, bem abrangente, né, a resposta da Mariana, falando sobre o comentário sobre a segurança pública. É um problema muito amplo, né, Costa Negra? Tudo que a gente falava. Exatamente. E, assim, é difícil colocar a causa numa caixinha só, Cláudio. E, de fato, o uso indevido de drogas é, sim, uma das causas para a prática de alguns crimes, notadamente os patrimoniais e aqueles crimes também de ímpeto, muitas vezes aí numa discussão, num bar, numa reunião, assim, na coletividade, além da questão de que esse vício de drogas, ele fomenta o tráfico, que também gera violência e traz esses números negativos relacionados aos homicídios. Mas, assim, pontuando essa questão, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Ainda que a gente tenha um viciado, o marco legal no Brasil, para a gente promover uma internação dessa pessoa, quando ela não quer esse tratamento, que a gente chama de internação compulsória. Ele é deveras complexo, e ele passa por uma avaliação de assistência social, uma avaliação psicológica, a opinião do Ministério Público, da Defensoria Pública, para depois termos uma autorização judicial. E isso é raro, a gente precisa evoluir isso no Brasil, porque muitas vezes as pessoas que se encontram na rua, muitas vezes dependentes químicos, não têm sequer a condição de saber que elas estão doentes. E por isso elas praticam esses crimes patrimoniais. Para alimentar o vício. Isso, ali, né, e a nossa sociedade precisa evoluir, e é nesse sentido que a gente topou fazer esse trabalho de abordar essas pessoas em situação de rua, inicialmente para oferecer apoio e também fazer as avaliações da segurança de maneira conjunta com as demais secretarias. Porque fazer sozinho significaria dizer que o problema é de segurança, mas o problema não é só de segurança. O problema ele é realmente complexo e demanda uma atuação integrada dessas secretarias aqui dentro do município. Bacana, ela citou ali a prefeitura, que a gente sabe também que todos os entes, né, o governo do estado também tem sua parcela e é preciso ampliar esse debate, né, doutor Lucindo? É verdade. O problema, Cláudio, é que se todo mundo resolver fazer tratamento para droga, também não tem espaço para tratar esse batalhão de gente que tem zanzando pelas ruas de Linhares, Soretama e Rio Bananal, não, viu? É um problema complexo que também não tem solução no tratamento, porque primeiro que não tem vaga para todo mundo fazer tratamento obrigatório, entendeu? Aliás, né, até isso a gente padece no Brasil. Perguntar para uma pessoa, para um dependente químico, né, uma pessoa altamente viciada no entorpecente, se ela quer tratamento, eu acho que dificilmente você vai ter uma resposta de que não, eu quero, né? Acho que é talvez menos de 1%, né? Mas enfim, eu acho que é preciso ampliar esse debate, envolver outros atores nesse processo, porque de fato não é um problema policial que vai resolver, assim, não vai ser resolvido da noite para o dia, né? E o que mais preocupa é o público jovem, né? São jovens que estão cada vez mais se integrando a esse problema. E doutor Lucindo, o que me chama a atenção também em muitos desses jovens é a indiferença que eles têm com relação à lei, né? Parece que não estão nem aí, acho que não... A gente vê em todos os aspectos, né? O público jovem parece que não tem muito... Não ligam muito para a lei, né? Principalmente a lei penal. Na verdade, Cláudio, todas as pessoas que praticam crimes, eles, a princípio, eles acham que são imunes a qualquer tipo de retaliação do Estado. Mas quando a casa cai, aí o sujeito vê caindo tudo nas costas, aí ele começa a chorar, ele começa a dizer que é um injustiçado, que é isso, que é aquilo, vítima, chama a família, chama advogado, porque a casa caiu. Enquanto ele está traficando drogas, enquanto ele está cometendo crimes e não é pego, ele acha que ele é imune. Quando ele cai, que ele vê a realidade dele dentro do sistema prisional, que é aí que ele percebe quantos erros ele cometeu. Pois é. Nós fizemos nesta sexta-feira uma reportagem, daqui a pouco você acompanha no Foz Notícias, sobre uma onda de assaltos que tem ocorrido, né, alguns roubos a estudantes e funcionários de uma escola aqui do bairro Lagoa do Meio. Isso ocorre principalmente no entorno da linha verde na Lagoa do Meio. A gente foi ouvir pais de alunos, né, que estão preocupados com isso. Ouvimos a Polícia Militar também, e o responsável, né, pelo policiamento da região deu a sua informação sobre o que de fato está sendo feito ali. Vamos acompanhar. Então, a população tem passado para a gente essas informações dessas ocorrências, só que não tem registros de boletim de ocorrência que acompanham essas reclamações. Inclusive, em relação ao ano passado, mesmo período, se a gente for botar de maio até esse período de junho agora, teve uma redução do registro de boletim de ocorrência.
Nós tínhamos 10 registros no ano passado contra 7 nesse ano. Tem que manter um nível de atenção ao redor, observar. Se ela vê uma pessoa estranha, tenta prosseguir por outro caminho, dá meia volta, tenta ir por outro caminho, liga o 90, faz a denúncia. Se a pessoa ela é moradora dessa região, da linha verde também, se ela observar ali que tem alguma pessoa estranha rondando o local, geralmente eles estão em duplas, né, para fazer esses ataques, mas às vezes estão sozinhos. Mas viu uma pessoa estranha ali, faz a denúncia, liga o 90, que a viatura vai prosseguir ao local para tentar abordar. Eu acho que é mais ou menos aquilo que vocês dois falaram, né? Sem a ocorrência, sem o registro, dificilmente você faz um planejamento de policiamento da área, né? Exatamente. E nesse caso específico da linha verde, muitas vezes se dá uma dimensão equivocada para um ou outro delito que acontece ali, e muitas vezes a sociedade não contribui com esse debate quando ela multiplica essas informações sem ter ciência se esses fatos efetivamente aconteceram. A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, elas estão em momentos estratégicos naquele local, nesse equipamento público, oferecendo segurança para quem utiliza aquilo como um instrumento de lazer ou até mesmo como uma via para seu deslocamento ordinário, né? E ainda assim a gente tem uma reclamação da sociedade com relação a esse ponto. Especificamente, a gente pode dizer que a dificuldade do policiamento nesse local é porque ele é amplo e muitas vezes tem uma topografia que muitas vezes favorece a ocultação de algumas pessoas, considerando o desnível que existe entre as vias de acesso e a própria linha verde. E é por isso que o município investiu e inseriu uma série de câmeras nesse equipamento, né, para trazer mais segurança, identificar essas pessoas. E fica a recomendação que já foi apresentada pela Polícia Militar. Eventuais vítimas desses crimes precisam relatar. Não adianta nada simplesmente jogar num grupo de WhatsApp ou em grupos da escola, como a gente teve ciência, uma informação dessa que muitas vezes não carece nem de muita confiabilidade, sem que o mais importante, que é relatar esses fatos a quem tem atribuição e, acima de tudo, o dever de apurar e de reprimir, essas pessoas não foram cientificadas, mas muitas vezes no grupo de WhatsApp essa notícia já está rodando. Aí cria um certo alarte. Um desnecessário senso de atemorização da sociedade. A gente percebe, né, a presença da guarda em alguns momentos do dia. Agora, obviamente, né, que o marginal, quando ele está disposto, mesmo predisposto a cometer um crime desse, ele espera a viatura passar para cometer, né? Agora, é um espaço, para quem não é de Linhares, um espaço muito tranquilo, né, de caminhada, de atividade física e também para deslocamento para os locais de trabalho, escola, etc. Agora, é preciso também tentar buscar tomar os cuidados necessários para evitar ser vítima desse tipo de ação, né, doutor Lucindo? Verdade, verdade. Mas assim, tem que fazer um elogio à Prefeitura Municipal, que a linha verde foi totalmente reformada. Sim. É bem iluminada? Muito bem iluminada. Eu próprio costumo caminhar ali de vez em quando, na linha verde ali. Nunca vi movimentação de criminosos naquele local ali, quando estou caminhando. E também nunca vi ninguém demandando, pedindo socorro, dizendo que foi roubado ou furtado na região. Eu vejo também a Polícia Militar e a Guarda Municipal fazendo rondas diuturnas ali naquela região, inclusive cruzam por mim enquanto eu estou caminhando. Então, assim, tem sido feito um trabalho muito bom ali na região da linha verde. Tem aquela nova praça que trouxe mais humanização para a região também, que é ocupada por várias pessoas. O Complexo do Palmital ali, exatamente. Né? Então, assim, aquela região melhorou muito essa estrutura de lazer para a população. Agora, Costa Negra, ainda que essas ocorrências não estejam sendo feitas, as pessoas não têm comunicado, eu imagino que isso traz uma preocupação para a Guarda, né, e para a Secretaria de talvez mexer em alguma coisa no planejamento ali, não? A gente escuta esse tipo de relato, né, já que não foi feita uma ocorrência na informalidade, procura distribuir aí nosso esforço de policiamento para a região, para deixar claro que o munícipe tem toda a liberdade para utilizar aquele equipamento público da melhor forma, como ele bem entender. Crianças, adolescentes, jovens, adultos podem utilizar tranquilamente esse espaço. Em especial, a Guarda Civil, ela tem se mostrado presente na parte onde as pessoas caminham, mas também no entorno e naquelas vias de acesso, muitas vezes, para flagrar eventuais pessoas suspeitas
que fiquem em locais estratégicos ali no sentido de cometer esses crimes, justamente para fechar essas janelas de oportunidade e trazer segurança. E a gente conta com esse apoio da sociedade para efetivamente relatar para os canais adequados, seja 190, 191, o telefone da Guarda Civil, para que a gente tome ciência formal desses fatos e ofereça ainda mais segurança para quem queira usar aquele espaço. Tá aí, gente, dada a resposta. Então você, morador, se por acaso foi vítima de um roubo, um assalto, ou tentativa pelo menos, né, sentiu que alguém queria te assaltar, é só acionar a Polícia Militar 190 e fazer ali a ocorrência policial. Isso ajuda na estatística e na mudança, no planejamento e policiamento da região. Deixar aqui um abraço para o nosso amigo Edson, né? Está acompanhando, parabenizando pelo programa, dizendo que a Guarda Municipal faz um belo trabalho. Valeu, obrigado, Edson. Um abraço aqui também para o doutor Lucindo. Obrigado pela participação. Mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do bate-papo de hoje. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, falando aqui sobre os desafios da segurança pública, né? Os problemas que a gente vive em relação à segurança pública. E vamos, mais uma vez, às ruas ouvir a população sobre esse tema. Não, porque eu faço tratamento médico na cidade de Soretama e semana passada agora eu fui lá pegar um raio-x no PA. E saindo do PA, indo pro ponto de ônibus, cheguei no ponto de ônibus, uma senhora passou por mim, chorando, porque o cara tinha roubado o celular e a carteira dela com dinheiro todo dentro. Então, tem que ter mais polícia na rua, né, e acabar com essa bandidagem na rua, porque eu foi com pena daquela senhora chorando. Ela passou por mim chorando e aquilo ali me incomodou, porque pra quem existe polícia, né? Esses dias eu estava saindo da minha igreja, inclusive teve um batimento de carro, o cara bateu porque levou um tiro. Então, assim, não é seguro por conta de tráfico, né? Aqui em Ares você trabalha, no caso? Eu estudo no IFES. A vir aqui, o tempo que você passa por aqui em relação a Soretama, por exemplo, você acha que tem uma diferença muito grande? Você acha que aqui tem mais segurança do que lá, por exemplo? Ah, eu acho que sim, com certeza. Aqui eu tenho mais segurança até mesmo para pegar meu telefone e olhar alguns lugares que eu quero ir. Lá em Soretama eu fico muito com medo. Eu acho que é uma questão geral, né? Mas é preciso cada um fazer a sua parte também, né? Não pode dar como diz o ditado, né? Não pode dar sopa por azar, né? Porque muitas vezes também, a depender do local que você frequenta, do horário, aí, de fato você está querendo ser assaltado, né? É isso, Cláudio. O mapa e a mancha criminal, ela de alguma forma, ela está sobreposta à mancha onde há ausência do Estado na consecução de políticas públicas. Então, onde não tem uma escola, onde não tem um posto de saúde, um equipamento público de lazer, onde está escuro, onde a via não está pintada, onde o pavimento não está adequado, a calçada não está bacana, é onde o crime se prolifera. E é nesse sentido que o desafio da segurança, ele não terá fim se não existir uma transformação social. É por isso que a sua entrevistada, ela compara municípios que têm índices de desenvolvimento humano diferente. Linhares tem um orçamento um pouco maior, tem um porte um pouco maior e consegue oferecer serviços públicos mais adequados do que Soretama, comparando, sem desmerecer nenhum município ou outro. Sim. E é por isso que essa sensação de segurança é diferente nos dois lugares. Isso não tem a ver com os gestores ou com os operadores da segurança, pelo contrário. O mesmo batalhão que atende aqui, atende lá. A mesma polícia civil que atende aqui, atende lá. A questão é que o crime, ele, de regra, para a maioria desses crimes de massa, ele se fomenta nesses lugares onde o Estado não se faz presente. Agora, eu penso, doutor Lucindo, que a população também precisa se incomodar com isso e cobrar dos gestores esse investimento, né, em segurança e em outras áreas também, né? É verdade porque nós já conseguimos detectar, Cláudio, que efetivo policial, infelizmente, não vai resolver o problema. Desculpa usar
um exemplo da Guarda Municipal, que não é a minha corporação, mudar o nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal também não vai resolver o problema. Não vai. Encher todos os policiais civis, militares e guardas municipais de fuzil também não vai resolver o problema. Nós já estamos percebendo isso. Encher os presídios, que já estão mais do que cheios, até hoje não resolveu o problema porque a população não se sente segura. Então talvez a gente deva pensar de uma forma diferente do que está posto até agora. Entendeu? E aí é buscar um debate mais amplo, né? Inclusive, nós estamos muito em breve em vias de uma nova eleição, gente. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. O cidadão precisa colocar isso na balança, né? E cobrar dos gestores um posicionamento nesse sentido, né? É bom lembrar também que a moça falou sobre Soretama, estatisticamente, apesar de Linhares ter 180 mil habitantes, Soretama ter 30 mil, se você colocar estatisticamente, proporcionalmente ao número de habitantes, Soretama tem muito menos furtos e roubos do que Linhares. Pode ter problema com outras coisa. questões. Mas Soretama, no quesito crimes patrimoniais, tem muito menos crimes patrimoniais do que Linhares, proporcionalmente ao número da população, entendeu? Perfeito. Não, o que eu estava falando é que a gente realmente precisa fomentar isso. O que a gente precisa hoje em dia para reverter esse quadro são escolas de tempo integral. Seja a presença do Estado em lugares onde o Estado não se faz presente. Exato. Essa molecada, esses jovens, precisam ter ocupação das 7 da manhã até as 18 horas para chegar em casa, descansar e se preparar para um novo dia. E tem que ter pai e mãe ali cobrando, né? Acho que acompanhando o desenvolvimento. Isso. Com relação aos jovens, assim, o primeiro freio social é da família. Depois é daquela família estendida, né? Os vizinhos, a escola. E quando esses primeiros freios não dão jeito, quem vai ter que agir é o Estado. E muitas vezes a mão do Estado é muito pesada. A gente estraga o futuro de um jovem quando ele é apreendido, por exemplo, praticando um ato infracional. E a gente tem assim, um trabalho muito grande no sentido de educar e de oferecer auxílio, né, enquanto sociedade. E depois, quando ele é inserido num processo desse de ressocialização, muitas vezes já é tarde demais. Imagino. Doutor Lucindo, com relação falando aqui da Polícia Civil especificamente, a gente teve recentemente uma troca, né? Chegou uma nova delegada da mulher e da criança, não é isso? A gente fala aqui porque a violência contra a criança, a violência sexual contra a criança e adolescente também é uma problemática aqui no município e enfim, houve essa troca na delegacia, né? Exatamente. Nós recebemos uma delegada nova aí que assumiu o posto agora em junho. Um delegado muito competente, está trabalhando na nossa DEAN e DPCAI. Linhares é o lugar que tem mais registro de crimes contra a mulher no estado do Espírito Santo. É o lugar onde mais se prende estupradores no estado do Espírito Santo. Então ela vai ter muito trabalho e eu espero que ela continue, dê andamento a mais investigações e que mais desses criminosos sejam presos. Aliás, um outro problema que a gente tem, né, que impacta a segurança pública, mas que dificilmente a polícia tem poder para resolver, né, porque é um problema muito se você pensar complicado. Que o estupro de vulnerável, quase que 90% é praticado dentro da casa da vítima, por bandidos travestidos de parentes, amigos... Pai, padrasto, etc. Exatamente. Costa Negro, com relação à Guarda Municipal, tem previsão aí de algum concurso aí para o pessoal que está aguardando ou por hora não tem nada? Nesse primeiro ano, Cláudio, um ano com o orçamento apertado, o investimento que a gente vai fazer no contínuo reaparelhamento da Guarda Civil Municipal para se preparar essa força para receber mais efetivo. Então não adianta eu fazer concurso público se eu não comprei mais arma de fogo, mais uniformes, como eu falei, né? Não comprei mais viaturas. A gente precisa primeiro trazer esses equipamentos, porque não adianta trazer literalmente aí sangue novo sem ter os equipamentos adequados para eles prestarem serviço para a sociedade. A gente acredita que para o próximo ano a gente consegue começar a discutir essa questão do reforço no efetivo, até porque a média etária dos guardas civis municipais já é elevada. Tem que fazer essa oxigenação, né? Bom, o nosso programa está terminando, quero agradecer muito aqui. Doutor Lucindo, obrigado pela presença, parabéns aí pela conclusão do curso, né? Lá em Curitiba. Né? E mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Eu agradeço, Cláudio, estou aqui à disposição da comunidade linharense, soretamense e ribanense.
e disposto a estar sempre aqui quando você me convidar. Tá joia. Costa Negro, obrigado, parabéns pelo trabalho à frente da Secretaria de Segurança. A gente falou que muito de guarda municipal, mas não se resume somente à guarda, né? Nosso trabalho envolve sim a guarda, os agentes de trânsito, a Defesa Civil, o Departamento de Proteção ao Consumidor, o PROCON. De igual modo, eu estou à disposição da sociedade de Linhares para dialogar, para, enfim, entender as dores, entender as necessidades e a partir daí promover políticas públicas. Como já foi dito aqui, a segurança não é um fim em si mesma e não tem respostas para tudo, mas para aquelas respostas que são possíveis, a gente vai enfrentar esses problemas, vai estar junto com a sociedade para trazer realmente mais segurança e que o nosso município seja, sim, um polo atrator de gente boa, de investimentos, de políticas públicas adequadas, e nesse sentido a segurança pode contribuir muito e a gente quer contar aí com a colaboração, com o debate sadio aí com a sociedade para seguir cada vez melhor e oferecendo um lugar muito bom para se viver. Tá joia, obrigado mais uma vez. Nosso amigo Roberto Serafim, no finalzinho do programa aqui, mandou uma opinião dele, né? Boa noite, Cláudio. Minha opinião, escola militar. Bom, Costa Negra falou de escola em tempo integral, não importa, acho que o modelo, né? O importante é dar uma ocupação para esses jovens, né? Ter uma ocupação justamente para preencher aqueles horários em que eles estão ociosos. Minha gente, tem reprise desse programa neste sábado pela manhã, 6 da manhã, e claro, nas nossas redes sociais também você acompanha a repercussão desse programa. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana e até a próxima edição.